Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, este momento para estarmos juntos. E também nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que também clicam lá no dedinho de joinha. Que Deus abençoe a cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram. Queremos aqui também agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô para Marlene, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ana Cruz, que é de São Carlos, em São Paulo, Regina S.J. dos Santos, é de Colatina, no Espírito Santo, Ricardo Rodrigues e Nilda de Caaporã, na Paraíba, Persiliana Isaías Martins, de Mirante da Serra, em Rondônia, Francisca Justino, é de Rio Branco, no Acre, e todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo e também agradecidos por este momento que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo com cada um de nós, onde quer que os nossos irmãos estejam acompanhando os estudos. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco estudando a Bíblia diariamente. Visita-os nas suas necessidades, nas suas lutas, nos seus problemas, nos seus planos, nos seus objetivos, aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos, ó Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito do orgulho do rei Uzias. Ele que foi um bom rei, teve um bom reinado, mas depois o orgulho subiu ao seu coração e ele então ofereceu incenso. Não deveria ter feito isso porque isso era atribuição exclusiva dos sacerdotes, descendentes de Arão. E então os sacerdotes confrontaram o rei Uzias, disseram que ele havia errado e o rei Uzias não gostou, ficou com raiva. Em consequência disso ele ficou leproso e veio a morrer. E dissemos que nós temos que ter cuidado como é que nós estamos desempenhando os dons que Deus nos deu. Seja ele dons espirituais que nós exercemos na igreja ou na comunidade onde nós estamos, e também dons que temos para a habilidade de fazer as coisas. Como é que nós estamos exercendo esses dons? Se são para a honra e glória de Deus ou se é para o nosso engrandecimento. E Deus, Ele tem olhado e cuidado de cada um de nós, mas nós precisamos ver se nós estamos vivendo e fazendo a vontade de Deus em nossa vida. E então, no ano da morte do rei Uzias, por ele ter desobedecido a Deus, Deus então chama o profeta Isaías. E está exatamente em Isaías, no capítulo 6, versos de 1 até o verso 4, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Isaías falando. Ele estava sentado em um alto trono e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Observe aqui, amigos e irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias. Que contraste, não é mesmo, irmãos? Isso é um contraste muito grande. Uzias morreu devido ao seu orgulho, por ele se achar poderoso para fazer aquilo que ele achava que poderia ser feito por ele, sendo que Deus havia estabelecido que somente aquela função no santuário, os sacerdotes descendentes de Arão, é que poderiam exercer, nenhuma outra pessoa, mesmo que fosse um poderoso rei como Uzias.
E Uzias não deveria ter feito isso, mas ele fez. E agora, em contraste, nós encontramos aqui Isaías. Neste mesmo ano, né, que o rei Uzias morreu, devido ao seu pecado, ao seu orgulho, Deus então chama Isaías. Isaías, ele sentiu medo quando foi chamado. Por quê? Porque Isaías se sentia incapaz. Ele não se sentia na condição de ser um profeta, de levar uma mensagem de advertência de Deus para o seu povo. E então, Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. Vejam que Isaías, ele estava no templo, o mesmo templo em que Uzias ofereceu incenso que não deveria ter oferecido. Isaías lá, para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, ele tem uma visão do trono de Deus. Interessante, irmãos, como Deus pode usar qualquer pessoa. Não importa quem seja a posição que ocupa, se a pessoa tem uma vida de comunhão com Deus, Deus pode usar essa pessoa a hora que Ele quiser, no momento em que quiser. É por isso que nós aqui, no canal Hora Tranquila, insistimos com os nossos irmãos. Sejamos humildes. De nada adianta nós querermos ser maiores ou melhores do que as outras pessoas. Nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. É claro que nós poderemos ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento, mas perante Deus todos nós somos iguais e Deus, Ele olha o coração. Então Deus pode usar muito bem uma pessoa simples, humilde, uma pessoa analfabeta para realizar uma grande obra que uma pessoa que teve altos estudos, altas qualificações, não é chamada por Deus. Por quê? Porque Deus está olhando o coração da pessoa. Deus não está olhando os títulos que ela tem. Deus não está olhando a aparência. Deus está olhando o coração. E então, Isaías é tomado em visão e ele contempla então a glória de Deus em seu trono. E ele então ouve os serafins, né, que tinham 6 asas cada serafim. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam. E então Isaías ouve os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, se nós parássemos para pensar que quando nós estamos prestando um culto a Deus, nós estamos na presença de um Deus santo. Nós não estamos na presença de uma pessoa como uma outra qualquer que nós conhecemos. Porque nós, seres humanos, somos todos pecadores, temos problemas. Mas Deus não, irmãos, Deus é santo. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos participar do culto. Seja o que for que nós iremos fazer, levar uma mensagem, cantar, tocar um instrumento, nós fazermos uma oração. Irmãos, nós estamos na presença de um Deus santo e tremendo. E Isaías, ele sentiu medo quando ele viu isso. Por quê? Porque Isaías se considerava um homem pecador, um homem incapaz. Isaías, ele não se sentia um homem com capacidade para fazer a obra que Deus estava chamando. E vejam que nós temos outros exemplos na Bíblia de homens também que foram chamados por Deus e que viram Deus em visão. Por exemplo, Ezequiel, Daniel, João na ilha de Patmos. Todos eles estavam na presença de Deus, vivendo em comunhão com Deus, e por isso Deus trouxe uma visão a eles, e eles viram o trono de Deus, assim como Isaías também, aqui em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 4, viu Deus num alto e sublime trono, no templo, em sua habitação. Aqui nós vemos então, irmãos, que enquanto o rei Uzias, ele na sua prepotência, no seu orgulho, entra lá no santuário achando que porque ele era o rei, poderia fazer o que ele quisesse. Ele se esqueceu que ele estava na presença de um Deus santo. Por quê? Porque quando Deus disse a Moisés para que ele fizesse um santuário, para que Deus habitasse no meio deles, ali naquela arca que estava lá no lugar santíssimo do santuário, aquela arca estava ali, a Shekinah, a presença de Deus.
E o rei não se importou com isso, por isso ele ficou leproso e, em consequência dessa lepra, ele veio a morrer. E agora Isaías, então, tem uma visão também de Deus no seu templo, no mesmo templo que o rei Uzias também cometeu aquele pecado, e na habitação de Deus, que era ali exatamente na Shekinah, que era a presença de Deus. Isaías, como nós dissemos, ele a princípio relutou, achou que não tinha capacidade para fazer a obra que Deus estava chamando, mas nós vamos ver ainda na sequência desse estudo que Deus, ele pode transformar qualquer pessoa que se consagre a ele. Então, como nós ouvimos já muitas pessoas dizerem, Deus não chama os capacitados, as pessoas que têm muita instrução. Deus capacita os escolhidos. Tenha certeza, amigos e irmãos, Deus escolheu você. Consagre-se a Deus. Humilhe-se diante de Deus. Deixe Deus usar você para fazer a obra que tem que ser feita. Deus nos escolheu e Ele quer nos capacitar. E é isso que nós precisamos aprender. Nós estamos na presença de um Deus Santo, quer seja dentro da igreja, no templo, quer seja aonde nós estivermos, em casa, com a nossa família, nos nossos negócios, nos nossos estudos, enfim, com as pessoas no nosso lazer, aonde nós estivermos, nós estamos na presença de um Deus Santo. E Deus, Ele requer que nós sejamos sinceros, puros e leais em qualquer situação, dentro da igreja ou em qualquer lugar que nós estivermos. É possível que nós já tenhamos passado por situações onde parecia que tudo estava perdido, mas quando nós contemplamos, como o profeta Isaías, a glória do Senhor, nós vemos que nós poderemos ser usados por Deus, mesmo por situações difíceis que tenhamos passado. Deus, Ele pode nos usar e sermos bênçãos aonde quer que nós estivermos. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas procuremos sempre nos lembrar que Deus, Ele está criando novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.